Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva entrega de La Hora Porcina para nuestro canal de podcast y nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a estar teniendo una entrevista un poco especial por dos motivos. El primero es que, a diferencia de lo que pasa normalmente, es que no estamos en España, estamos en Colombia en el marco del Congreso Internacional Porcaméricas en su 20ª edición, organizada por la Asociación por Colombia. Y el otro tema que hace un poco especial esta entrevista es que el entrevistador habla español y el entrevistado habla portugués. Con lo cual vamos a ver qué podemos hacer con esto. Estamos en presencia de César Augusto Pospisil Garbosa. César, ¿qué tal? Te saludo y te agradezco por la predisposición en concedernos estos minutos. Muito obrigado, é prazer estar aqui com vocês. A gente trabalha já em conjunto com a Porci News, na revista brasileira, então é prazer muito grande a gente puder conversar, apesar de eu estar falando português, você espanhol, a gente se entende, né? Sí, con buena voluntad lo vamos a poder hacer. César es licenciado en Medicina Veterinaria, especializado en Gestión de Agronegocios, doctorado en Producción y Nutrición, postdoctorado en Producción y Nutrición de no rumiantes por la Universidad Federal de Labras. Consultor en Animal Nutri, Ciencia y Tecnología Animal, se desempeñó durante 2 años como profesor adjunto en la Universidad Federal Rural de Amazonas. Actualmente es profesor de doctorado en el Departamento de Nutrición y Producción Animal de la Universidad de San Pablo. Debo decir que tuve que achicar un poco el currículum porque había muchas cosas, muchos logros, así que se iba a extender demasiado. César, hace unas semanas leía un artículo de un colega tuyo, un veterinario muy conocido en España, que decía que el concepto de salud intestinal varía de acuerdo a quien lo dé, que no es lo mismo para un veterinario sanitarista que para un nutricionista. En tu caso, para vos, ¿qué sería la salud intestinal de un cerdo? Perfeito, eu realmente concordo que cada tem ponto de vista distinto e isso é importante, né? Pois acaba gerando discussão e a gente vai aprimorando o conceito. Bom, na minha visão, eu entendo que a saúde intestinal é a saúde, né, que vai promover com que o animal consiga ter um desempenho adequado, ou seja, quando ele consuma os ingredientes e isso não vai causar nenhum problema para ele. Então, ele esteja, de certa forma, em uma homeostase. Obviamente que nós temos desafio, obviamente que o intestino ele vai passar por uma ação pró-inflamatória, e isso é normal, né? E a gente tem que ter essa reação pró-inflamatória para o intestino responder de acordo com o que ele está sendo desafiado. Porém, a saúde, para mim, é essa manutenção da homeostase, mesmo essa capacidade de estar inflamado é uma saúde. Então, quando o intestino está saudável, o animal ele vai ter uma melhor capacidade de digestão dos nutrientes. Por quê? Porque toda a digestão final acontece principalmente na membrana de borda em escova. Consequentemente, também a gente vai ter uma maximização da absorção desses nutrientes aí devido à melhor altura de velocidade, melhor qualidade intestinal. E claro, né, que o intestino é um órgão também imune, né? Então ele tem uma alta capacidade aí de proteção do animal e isso daí também faz com que ele tenha uma relação geral com a saúde. Então essa saúde da mucosa vai ter uma relação com a saúde da mucosa respiratória, por exemplo. Então é um conceito bastante amplo. César, ¿cuál sería la relación que existe entre, digamos, en el intestino hay una población de microbios prácticamente infinita, a la que llamamos microbiota? ¿Cuál sería la relación entre esta microbiota y el concepto de salud intestinal según tu punto de vista? Sim, esse é outro ponto importante, né? Se a gente for considerar o microbioma, a gente entende que em cada posição do intestino ele vai sendo alterado, porque o substrato que está disponível para a microbiota no intestino é diferente, né? Conforme esses nutrientes eles vão sendo absorvidos de acordo com cada porção intestinal, a microbiota vai se adequando ao que ela tem disponível também. Mas para mim, né, então o que é a saúde, né, relacionada à microbiota seria uma maior
variabilidade, né, de micro-organismos. Por quê? Porque quando nós temos essa maior variabilidade, a gente entende que os micro-organismos têm suas funções específicas. Eles expressam muito mais moléculas do que nós mesmos temos a capacidade de expressar. Então, devido a essa capacidade deles em expressar mais moléculas, se nós tivermos uma maior diversidade, se porventura um grupo de micro-organismos vier a faltar, esse outro grupo pode compensar essa questão. Então, ele vai ter uma maior manutenção da saúde intestinal. No sé vos, César, creo que sí, pero yo estoy entendiendo absolutamente todo, más de lo que pensaba, así que creo que estamos bien con el tema del idioma. César, hablaste de las funciones de la microbiota. ¿Qué relación existe entre esta microbiota y el sistema inmune del animal? É uma função total, né? Em 100% do tempo, o intestino ele vai estar ali com as células dendríticas captando informação do lume intestinal para ver se ele está com micro-organismos que sejam patogênicos ou não. Então, 100% essa influência da microbiota com a resposta imune. Além disso também, né, dependendo dos substratos que nós fornecermos, por exemplo, um prebiótico, esse prebiótico vai ser o quê? Uma fibra, né, uma fonte de fibra, ela pode funcionar como prebiótico. A gente vai ter grupos funcionais mais interessantes, principalmente, por exemplo, produção de ácido graxo de cadeia curta, né, como o butirato. Extremamente importante o butirato para a função imune, para a função de saúde intestinal, pensando já também em intestino grosso. César, ¿cuáles serían los principales factores externos? Es decir, cuando me refiero a externos, hablo de los que el hombre tiene mucho por hacer, que influyen en la salud intestinal. Bom, na verdade... É muito amplo a pergunta. Sim, acho que o que a gente pode falar é que tudo vai influenciar na saúde intestinal, né? Claro, de uma forma geral, a gente tende a trabalhar mais com saúde intestinal quando a gente fala da fase de creche. Por quê? Porque é uma das fases mais desafiadoras, por causa de alguns pontos, né? Então, o leitão foi desmamado, existe a mistura de lotes, existe a briga, ele vai começar a consumir uma dieta que tem uma composição diferente do leite, ele não tem uma capacidade total de digestão dessa dieta. Então, existem alguns fatores, né? Na verdade, qualquer fator estressante pode comprometer a saúde do animal. Por exemplo, também um ponto importante, né? Como a gente está aqui na Colômbia, a gente estava conversando sobre o calor que está aqui, né? Está muito quente. E isso é uma questão muito desafiadora, porque ele vai estar associado a uma maior permeabilidade intestinal. Então, a gente pode ter maior translocação de micro-organismos patogênicos, comprometendo, então, a saúde do animal, comprometendo essa homeostase que a gente deveria ter. Recién dijiste, César, que el estrés puede causar problemas, desórdenes intestinales. ¿Hay alguna relación inversa? Es decir, que un desorden, digamos, ¿hay alguna relación entre un desorden intestinal y el estrés del animal? Pero en sentido al revés, puede ser el desorden en el intestino puede ser desencadenante de estrés, niveles de cortisol más altos en sangre. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sim, eu acho que é uma pergunta excelente, né? Então, com certeza, né, um animal que ela vai estar com desvio da sua homeostase, sem dúvida, ele vai causar efeitos deletérios de uma forma geral. Então, por exemplo, a gente também sabe que existe o eixo cérebro-intestino. Então, qualquer modificação no intestino vai estar afetando diretamente o cérebro. Então, a gente pode ter uma maior expressão de hormônios da adrenal, uma coisa nesse sentido, complicando, né, acabando até diminuindo a imunidade do animal. Então, existe essa correlação entre intestino e cérebro, existe essa relação até para nós humanos, por exemplo, né, dependendo da dieta que nós estamos consumindo, a pessoa pode ficar mais tranquila, mais calma ou não, né? Também, por exemplo, dietas ricas em triptofano, onde a gente vai ter uma capacidade maior de produção de serotonina. Então, a gente vai ter um equilíbrio. Então, sim, com certeza, existe uma relação intestino, bem-estar dos animais, intestino, saúde global do animal. Bueno, nos diste una clase magistral de salud intestinal. Ahora te voy a pedir, si podés, que nos cuentes de qué forma o qué métodos existen para poder evaluar de una manera objetiva esta salud intestinal. Bom,
a gente pode considerar que existem vários métodos, né? Alguns Los mais más usados, los que más recomiendo usted. alguns mais simples, que eu considero, seria realmente a gente avaliar as fezes do animal. De certa forma, a gente vai estar avaliando a saúde intestinal, se ela está com uma consistência adequada, se ela não está. Mas claro que a gente pode pensar em métodos, por exemplo, de calprotectina. Depois eu... Então, nós podemos pensar em alguns métodos, por exemplo, nós podemos quantificar calprotectina fecal. Então, seria também, né, um marcador de inflamação. Outras questões, imunoglobulina, IgA, né, então, no fecal. Além disso, níveis, por exemplo, de LPS plasmáticos, níveis de LPS intestinais. E, claro, os métodos mais clássicos, né? Por exemplo, uma histologia, avaliando profundidade de cripta, altura de velocidade, essa relação velocidade e cripta, métodos biomoleculares, né? Como avaliação da expressão gênica de zona ocludens, claudinas, ocludinas. Então, para a gente também avaliar essa questão de permeabilidade. Outra função, por exemplo, existe uma substância que chama fitdextran. Então, o que seria isso daí? A gente fornece via oral para o animal e como ele é um polissacarídeo grande, teoricamente o animal não conseguiria absorver. Ele só vai ser absorvido se tiver lesão intestinal, se a permeabilidade intestinal estiver muito alta. Então, caso a gente consiga recuperar esse dextrano de forma plasmática... Ele não está absorvido. Exatamente. Então, vai estar associado a uma disfunção intestinal. Então, assim, eu citei algumas, mas existem várias outras metodologias aí para fazer uma validação. César, y por último, ¿existen algunas, qué estrategias nutricionales existen que tengan muy en cuenta la salud intestinal y qué recomendación puedes hacer como despedida para la entrevista? Bom, novamente, né? Muy ampla la pregunta también. Existem muitas coisas, muitas tecnologias, e eu gosto muitas vezes de falar para os meus alunos, né, que quando a gente tem problema, ainda bem que nós temos um problema. Porque aí existem pessoas que buscam as soluções. A gente, quando tem um problema, a gente busca soluções para elas. Então, por exemplo, diarreia na creche é um problema muito sério. Então, o que nós podemos trabalhar? Existem uma grande gama de aditivos que eu acredito serem interessantes, né? Desde prebióticos, probióticos, os simbióticos, enzimas, né? Então aumentar a digestibilidade da dieta é bastante interessante, a gente maximizar assim, a capacidade de aproveitamento, uso de ingredientes de melhor qualidade também, por exemplo, plasma é um ingrediente extremamente utilizado, importante para nós aí, pelo menos no mercado brasileiro, não tenho conhecimento sobre o mercado europeu, mas que outros aditivos, por exemplo, ácidos orgânicos também, a gente tem uma grande capacidade aí de usar esses produtos, alguns fitogênicos, né, então derivados aí, óleos essenciais de plantas, associação de todas essas tecnologias também são outras ferramentas viáveis, além disso da formulação propriamente dita, né? Então, por exemplo, nas fases mais iniciais a gente diminuir os níveis de proteína bruta para minimizar a chance de proteína fermentável para micro-organismos patogênicos. Então, tecnologias são inúmeras, né? O que eu acredito é que a gente tem que trabalhar a relação delas e talvez mais do que uma tecnologia pensando nutricional, eu imagino, por exemplo, idade de desmame, que é uma coisa muito básica. Fantástico, né? A gente subir a idade de desmame, você já vai melhorar. Outro ponto que também, no Brasil a gente fala arroz com feijão, que é o que nós comemos todo dia, é uma coisa muito básica. Então fazer o arroz com feijão, o que seria? Fazer uma lavagem, limpeza, desinfecção e vazio sanitário, para então os animais entrarem nas instalações. Então eu acho que alguns pontos básicos podem fazer uma grande diferença. César, bueno, te agradezco de vuelta y ojalá que nos volvamos a cruzar, así nos seguís enseñando un poquito de todo lo que sabes. Muito obrigado pelo convite, fico à disposição, espero que a gente possa conversar mais vezes. Gracias a ustedes por escucharnos o vernos y será hasta una próxima entrega.